Eu tenho dividido com vocês alguns You know, temas. I have shared with you guys a few themes, E alguns deles têm trazido um efeito muito bom sobre muitas pessoas. and they have brought an awesome effect on certain people. Eu sei que Deus tem nos falado. I know that God has been speaking to us. E eu te aconselho, se você não acompanhou, pelo menos os 4, 5 últimas reuniões, And I advise you, if you haven't você followed buscar through lá with os the vídeos last lá 4 or e 5 rever as meetings, lições. look for the videos online for the Eu tenho last 4 or certeza 5 que de alguma services. forma vai trazer crescimento I para know that você. in a certain way it's going to bring growth to your life. E nessa manhã eu quero continuar no texto de Ezequiel, capítulo 36, This verso morning I'm going to 26. continue in Ezekiel 36, chapter 36, verso 26. verse 26. Eu falei alguma coisa sobre um ponto desse texto. I spoke a little bit about a certain point in this text. Dar-vos-ei um coração novo, I will give you a new heart. porei dentro de vós um espírito novo. I will put in you a new spirit. Tirarei da vossa carne o coração de pedra I will take out your stony, stubborn e heart vos darei um coração de and carne. give you a tender, responsive heart. E porei dentro vós o meu espírito. And I will put inside of you my spirit, E farei que andeis dos meus estatutos. that you will follow my decrees Guardeis os meus juízos and be careful to obey my regulations. e observeis. 28. E habitareis na terra que eu dei a vossos pais. And you will live in Israel, the land I gave your Vós sereis o ancestors. meu povo You will be my people, e eu vos serei vosso Deus. and I will be your God. O Senhor nos abençoe, May the querida. Lord bless us this morning. Falar sobre esses textos e sobre esses pontos. You know, to talk about this text and these No points. culto último passado, falei In sobre the o last espírito do service, homem, I spoke about the spirit of man pouco sobre o espírito de Deus. and a little bit about the spirit of God. O Guto, quando abriu os trabalhos hoje, Gutu, when he opened up the service today, ele falou com outras palavras dentro desse mesmo contexto. he spoke within the same context, but just using other words. O Espírito de Deus vai te ajudar a ser transformado. The Spirit of God will help you be Às transformed. vezes nós queremos convencer as pessoas pela força. Sometimes we want to convince people by force. Eu gosto daquele verso, nem por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. I like the verse that says, "It's not by strength or by might, but by my Spirit," says the Lord. E às vezes nós queremos até mesmo mudar a nossa vida na nossa força. And sometimes we want to change our lives in our own strength. Isso muitas das vezes pode ser This religião many times could be religious e não relacionamento com Deus. and not a relationship with God. Há alguém nesses dias na rádio, lá em Barra do You Piraí, know, on the radio in Barra do Piraí, mandou uma mensagem para mim. they sent me a message. Para você é uma pessoa íntima, né? You know, Marquinhos when they say Marquinhos, is because it's parecia somebody ser who o teu knows me pai very well. falando. He said it seemed like it was your dad talking. O meu relacionamento com o meu pai My relationship with my father faz com que muitas das vezes makes it so that many times eu expresse coisas igual I a ele. express things just like he used to. Quantas vezes eu vejo Guto e Azaf fazendo coisas, Many times I see Guto and Azafi doing Olha, certain things. parece I say, eu. wow, it looks like me. Quantas vezes quando eu estou pregando, o Guto já sabe Many os meus times pensamentos, when vai lá I'm na frente. preaching, you know, Guto already knows my thoughts before I even say it. Às vezes é até difícil determinadas coisas com ele. Sometimes certain things are even difficult with him. Principalmente quando eu vou brigar com ele, é Especially when I difícil. go to yell at him, it's kind of tough. Ele sabe onde que eu vou, He knows where I'm going por tanto me conhecer. because he knows me so well. E eu acho que isso os pais que estão aqui podem And I dizer think the parents who are que é here assim. can attest to the É assim same. na sua casa, Adriane? Is it like this at your house, Não é verdade? Adriana, right? É na sua casa? É, Or your house? isso acontece, This happens. né? Os nossos filhos, Our children, eles começam a reproduzir they o que nós start to somos. reproduce who we are. E esse relacionamento não é diferente And com this Deus. relationship is not different with the Father, with Por our andarmos Father com God. Deus, As we walk with o God, nosso relacionamento começa a ser our expresso como relationship Deus. starts to be expressed just like God. Lembra quando eles identificam Pedro? Remember when they identify Peter? Você parece um He says, deles. wow, you look like one of them. Por quê? Por Why? andar com Because Jesus. he used to walk with Jesus. Então, quando nós nos relacionamos com o Espírito de So Deus, when we have a relationship with the Spirit of nós God, começamos a expressar esse we Espírito. start to express the Nós começamos a Spirit. ter We atitudes start to have actions and attitudes de Deus. of God. Existem cristãos There are Christians e cristãos. and Christians.
Eu estava dando umas respostas hoje pela manhã, I agora was quando reading estava vindo, some numa comments sala this de morning debate e in opiniões. a debate room, debates and opinions, that's what it's E called. eu já tinha dado uma opinião And I had cedo, already given an opinion e earlier principalmente sobre aborto. about abortion. Aí a pessoa virou e falou And the assim, person turned to me and said, a Gisele quase caiu do carro. Gisele almost O cara virou e had falou a assim, thing. não, porque aborto é Oh, irrelevante. because abortion is irrelevant. A Gisele quase caiu. Gisele freaked out. E eu comecei a responder para o And I cara, started to answer e ele the guy, respondendo para and mim, he lá no answered escritório me. agora, estava falando com o and I administrador. was talking to the administrator of this debate room. E uma das coisas que eu falei lá, que o pastor Adilson respondendo, And one of the things that I said, the Pastor Adilson eu não was conheço answering, pessoalmente nenhum desses. I don't know any of them personally. Gente, tem quase uns 500 pastores There's lá. about 500 pastors in there. E eles, então, estavam falando sobre igreja e And they were igreja, talking about church. cristãos e cristãos. Christians and Christians, churches and churches. Existe um tipo de cristão There is a type of Christian. que... Quantos lembram a propaganda do Denorex no Brasil? How many of you remember a certain commercial in Brazil? for Parece Denorex? que é, mas não é. It seems like it is, but it isn't. Então, nós podemos viver costumes So we cristãos can live Christian customs sem ser cristão. without being a Christian. Eu experimentei isso em alguns I períodos da minha vida. experienced this in a few Não parts estou of my falando life. algo que não tenha acontecido I'm comigo. not saying something that has never happened to me. Existe um estudo sobre leis espirituais. There is a study about spiritual laws. Você encontra isso na internet, em You vários find this lugares. online and various other places. Eu construí o meu. You know, I built Coloca para mim aí, my own Azaf. database. Talvez alguns de vocês devem ter falado assim, para que ele quer aquele pedaço de pau ali? Some of you are asking, why is he holding that thing? Isso aqui é para doutrinar vocês. This ó. is to doctrine. Vocês estão prestando Teach atenção? doctrine to all of you. Indoctrinate. Atenção, Pay ok? attention. Aí o Sandro já falou que é quando o pessoal tiver com o telefone celular na mão, Sandhu para me said bater that when na people mão. are with their cell phones in their hands Haja a mão para me bater. on social media, then we'll hit them up a Então, little. coloca o primeiro slide. So the first slide here. Então aqui So here é o que se chama o homem carnal. is what we call the carnal man, or the O que acontece? Ele tem a vida fleshly dele, man. He has his life, o trono da vida dele está ele. and he's on the throne of his life. Azaf, move um pouquinho o bonequinho que está no trono aí. Zafi, can you move the little? Você vai ter que Guy who's on the voltar throne. nele lá no original para mover um cadinho. Só para ele saber que tem um bonequinho Just sentado so they ali. can know that there's a little guy in there. We can see it. Mas eu quero que mova ele. Sou teimoso. It's not working out, guys. Tá querendo sair do trono. Deixa o menininho no trono então, So né? let's leave the little Vamos guy on gastar the throne. tempo. Então o que Okay. acontece? O So homem what happens? carnal, The fleshly man, the carnal man, esse trono significa o eu dele, this a throne vida dele. is his life. E quem é que está sentado no trono? And who's seated on the throne? O seu eu. Himself. Aonde está right? Jesus? His ego, himself. Fora Where's da sua Jesus? vida. Outside of his life. E tem o que chama, que eu daria o nome do homem natural. And there is a natural man. O que é esse homem natural? And what is this natural Jesus está até dentro da man? vida dele. Jesus is inside his life, Mas ele continua but he's sentado still no trono da seated vida dele. on the throne of his own life. E você tem o homem espiritual. And you have the spiritual man. Aqui está ele, Here is mas the quem é que guy, está no trono? but Jesus is on the throne. Jesus. Essa é uma liçãozinha muito This is a antiga de very escola old dominical. message, old lesson Você já from deve ter Bible visto school. isso em algum tempo da I'm sua sure you vida. guys have seen né? this at some point in your life. Eu vejo que, na verdade, eu estou diante de And pessoas. in reality, I'm standing here before people. Você é um deles, You are one of them, com toda certeza. with all certainty. Agora, o que é importante? But what is it that's important? A gente saber quem eu sou. For us to know who we are. Quem é você? Who are you? Eu vou me deter nos dois últimos, I'm going to keep o natural e o espiritual. focus on the last two, the natural man and the spiritual man. O homem natural, quais são as suas The atitudes? natural man, what are his decisions and actions? É aquele cristão He's that kind of Christian que diz, eu sou um bom who cristão says, como "Oh, ninguém. I'm a good Christian. I'm good Eu just like amo meus anybody else. pais. I love my parents. Eu pago meus impostos, I pay my taxes. acredito em Deus, I em believe in Jesus, God and Jesus. eu vou à igreja, I go to church. tento de viver de acordo I com try to live com a regra de according to ouro, the, né? the golden rule.
Eu tento fazer o máximo and possível. I do the best possible. Eu sou o cara. I'm Sim, eu sou cristão. it. I'm a Christian, Tanto quanto qualquer outro cristão. just like any other Christian. Na verdade, o que essa pessoa está querendo dizer? And what is this person really trying to say to you? Eu sou um cristão porque eu não sou um budista, I'm a Christian because porque I'm eu não not a sou um Buddhist, muçulmano, or because I'm not porque eu não Muslim, sou um hinduísta, I'm not Hindu. sou cristão, I'm a Christian. vivo num país cristão, I live in a Christian nation. fui criado por pais cristãos, I was meu pai e minha brought mãe é up by crente. Christian parents. My parents are Christian. Desde pequeno eu fui na igreja, Ever since I was little, I've been going to church, até me batizei, and I've even been baptized. fui confirmado lá, I was confirmed. fui casado na igreja. I got married in church, Espero terminar meus dias na igreja. and I hope to end my days in Eu church. estou envolvido com uma comunidade cristã. I'm involved with a Christian community. Mas quando você examina But when you examine a atitude de uma pessoa dessa em relação ao the attitude, cristianismo, the actions of a person like that, apesar de ter princípios que cercam even though they have principles a that vida surround dele e a their sociedade que ele lives se relaciona, and the society in which he relates himself to, os princípios cristãos the Christian principles, estão impregnados somente na sua mente. they are only in his mind. A pessoa é cheia de ideias cristãs. The person is filled with Christian ideas. Mas e o coração? But what about their heart? Como que está esse coração? How is their heart? Eu me preocupo com essas coisas. I worry about these things. Muitas das vezes esse tipo de cristão, a preocupação Many dele times, this type of Christian, their é se only projetar na worry vida. is to project themselves in Quero me life. formar, ganhar Be dinheiro, successful. I want to, go to college. I sustento want para to minha get money. I família, want me to, manter, provide for my family. ser and feliz. maintain things and be happy. Mas você não vê esse tipo de cristão But you don't see this type of Christian preocupado com as coisas de Deus. worried about the things of God. Ele tem lá o seu escopo religioso, He has his Christian scope, suas regras his religiosas, rules, his Christian rules. mas não está preocupado em trazer But he's pessoas not para worried about Jesus. bringing people to Jesus. Não influencia as He doesn't pessoas, influence anyone. não consegue fazer He discípulos, can't make disciples. não consegue produzir He frutos. can't produce any fruit. Ora até para um monte de gente, They might even pray for a bunch of people, mas não consegue ter but they can't have frutos fruits da sua vida e do seu of their ministério. life and their ministry. Na verdade, In reality, o coração de uma pessoa dessa não tem muita diferença de uma pessoa que não é cristã. the heart of a person like that is not much different than the heart of a person who's not a Christian. Ele vive a vida. They live their lives. Gente, tem músicas gostosas que nós cantamos hoje. There's so many awesome songs that we sang Que today. ambiente gostoso que nós temos de igreja. What an awesome atmosphere that we have as a E a church. gente aprende a Bíblia. And we learn the Bible. Aqui tem coisas boas. There's good things here. Mas o quanto que essas coisas estão But how much are transformando these a minha things vida? transforming our lives? Às vezes nós acreditamos em vários princípios Many times we cristãos. believe in a lot of Christian principles. Você pode ir à igreja como todo mundo. You can go to church just like anybody else. Viver nessa sociedade cristã. Live in a Christian society. Mas quantas vezes But how many times nós estamos desobedecendo a Deus? are we disobeying God? Quantas vezes estamos nos rebelando How many times are we rebelling voluntariamente voluntarily porque a boca fala do que o coração because está the cheio? mouth speaks of what the heart is full? O problema The problem não é o que sai daqui, is not what leaves our as heads, ideologias, what's in our theology, as ideias, our ideas, os conceitos, our concepts. mas daqui procede as fontes da But vida, from our diz a heart palavra de proceeds Deus. a fountain of life. É quando nós temos a nossa mente It's when we have our com mind princípios, with principles, mas não tem o coração but transformado. don't have a heart transformed. É nesse lugar It's in this que place Deus quer mexer, that God wants to touch, no coração do cristão. that God wants to work in the Christian heart. Quantas vezes nós estamos agradando papai e mamãe só por causa Many dos times we're benefícios, just pleasing our parents because of the benefits we get from that, mas não honramos o pai e a but we mãe. don't honor our parents. Não somos honestos We are not com o pai e honest com a mãe. with our parents. Nós temos os nossos We segredinhos. have our little secrets. Não temos uma vida transparente. We don't have a transparent life. E esse relacionamento, ele também é transferido para Deus. And this kind of relationship is also transferred to our relationship with God. Nós temos as nossas áreas em que Deus We não have entra. little areas where God is not allowed in. Eu sou muito bom, mas essa aqui, I'm pastor, very good, olha, pastor, pastor, but this little eu area não quero. here,
I don't really want to change it. É o meu It's cantinho. my little corner, my little space. Deus quer entrar no teu cantinho. God wants to go into that Deus space. quer entrar no teu diário. He wants to go into your daily life, into your journal. Sorry. Sabe your aquele que você diary. mantém trancadinho, That thing that escondido you de todo lock mundo? up, hidden from everybody? É justamente ali que Deus That's quer where lançar God wants to go luz. in. That's where He Há wants to outro cast termo que light. expressa esse homem natural. There's another term for the natural man. É o cristão nominal. It's a nominal Christian. Sou cristão de nome. I'm a Christian by name. Por que eu estou compartilhando isso com você nessa Why am I manhã? sharing this with you this morning? É porque eu espero que um dia você possa olhar It's para because I trás, hope that one day you can look back lembrar dessa and mensagem remember this message e falar, foi me dada a and oportunidade say, I was given an de opportunity ser to diferente, be different de fazer and to diferente. do things differently. Eu fui confrontado com a realidade. I was confronted with reality. Naqueles dias, eu ouvi o que eu tenho que ser. In those days, I heard what I should be. E, na verdade, nós estamos vivendo dias And preciosos. in reality, we are living precious days, Eu diria dias únicos, unique days que vai definir a tua vida that will define your life para os próximos meses, for the next anos months and em years diante. and so forth. Deus tem que fazer o que eu quero, Does God have to do what I want, ou sou eu que tenho que fazer o que Deus or quer? am I the one that needs to do what God wants? Eu costumo dizer que as pessoas estão assim, pegam um guardanapo, I usually say that people coloca no are braço like de this. Deus They take a little napkin, they put it on God's arm, e fala assim, Senhor, me sirva. and they say, Lord, serve me. E Deus tem que estar ali. And God Qual o has to be próximo there. prato que você What's, quer? what's the next course that Qual a you sua want? What's the next vontade? meal that you like? O que What's você your will? deseja? What do you desire? Nós somos um grupo privilegiado, querido. We are a privileged group. Eu quero que você ouça isso. I want you to hear this. Deus tem falado ao nosso coração. God has been speaking to our hearts. Deus tem nos socorrido. God has rescued us. Eu não sei se eu posso falar dos 70%, posso? I don't know if I can talk about the 70%. Estava numa conversa com um pastor I was in a meeting with a pastor, e ele me perguntava sobre conversation, estruturas. and he was asking me about structures. E eu falava um pouco da nossa igreja. And I talked a little bit about our church. Ele falou, pastor, como que você tem conseguido He said, manter Pastor, todas as coisas? how have you been able to keep Eu everything falei, so olha, organized? a gente já há algum tempo que a gente já tem um sistema online. And I said, it's been for quite a while that we've had a system Eu falei, eu tenho um online. cara chamado Tony, There's a guy called Tony. ele organiza para mim os pregadores. He organizes the preachers for me. E organiza mesmo. And he really does. He Já teve coordinates gente that. pregando aqui, não foi porque eu falei que era para pregar, não. There have been people preaching here, not because I said that they should preach. Foi ele que falou que a It's pessoa ia because pregar. Tony came up to me and said, oh, Foi, this foi. person's preaching today. Right, Tony? Eu falei, tem a Débora, And I said, I have Deborah que cuida de toda a área da música para mim. that takes care of all the music for me. Eu não preciso me envolver com músicos. I don't have to involve myself with the Eu falei, musicians. eu não tenho um problema com músico na igreja. I have no problems with musicians at church. Agora, ela que sabe se ela tem. But she's the one that knows if she has some Como eu não problems. tenho problema com a minha filha, As I don't have a problem with my daughter, então eu não tenho problema com a música. then I don't have any problems with music. Eu não tenho problema com a escolinha. I don't have any problems with the classes for As pessoas the, envolvidas for na the escolinha kids, fazem for the um bom children's trabalho. ministry. They do a very good job. Eu vejo o que eles fazem. Eu And vejo I o que see Marina what they faz, que do. I Eliane see faz, what cada Marina a does Fabiola and faz. Eu Fabiola vejo o que and acontece. everybody. I see what happens. Né? Jovens, The young people o Guto está à frente, junto com o grupo Guto's dele. is, Ele in tem o front of that suporte da ministry. Roberta, tem o suporte da He Adriana, tem has o suporte support da from Marina, tem o Adriana suporte and da Débora, Marina da and Cris. Roberta and Deborah Todo and mundo. Krika and everybody. Lógico que precisa do suporte dos pais, Of course that he needs the parents' mas ele vai conseguir. support, but he's going to be able to achieve that. Então, eu não me preocupo com os jovens. But I don't worry about the youth. Conta, a área do som lá atrás lá, o que And the Cristina e sound Azaf and faz, media and Azaf, what Azafi does, não tenho the easy problema worship, nenhum. I have no problems. E as mulheres? And what about the women? Nós temos uma pastora que cuida de We vocês. have a pastor who takes very good care of you guys. Como o homem não dá problema, então As não tem men problema. don't give me any problems, the women are well taken care of. Hallelujah. Então, eu falava para o pastor So I was telling this pastor que 70% dos problemas de uma igreja that são as 70% mulheres. of the problems of a church come from women. Aí a esposa, não ficam ofendidas com isso No, não, don't be gente. offended by this. Aí ela pegou e falou assim, And then the wife said, pastor, eu estou aqui do lado. Pastor, I'm right next to him here. Eu falei, eu I sei. said, I know.
Ela falou, então nós somos o problema da igreja? So we are the problem of the church, she Eu said. falei, alguns anos atrás, quando a sua igreja dividiu, quem estava à frente? I said, a few years ago, when your church Falei, got pastor, foi divided, uma who was in mulher. front of that? Oh, a woman. Eu falei, há 2 meses agora, quando vocês 2 tiveram o months último ago, problema, quem estava à when you frente? had a problem, Foi uma mulher. it was a woman. Quem está aqui dentro que já viu uma família sair da igreja por causa do homem? Who is in here that has seen a church leave, a family leave the church because of a man? Alguma vez você já teve lá, pastor João, alguém que saiu da Pastor igreja por causa João? do homem? Do you know someone? It's very tough for that to happen. Realmente, o emocional, muitas das vezes. Truly, E nós sometimes the temos emotional uma side, pastora and we have a pastor que cuida de vocês. that takes care of you guys. Ela cuida de vocês. She takes care of Ela you. se preocupa com vocês. She worries about you. Ela paga qualquer preço She pela pays vida de any vocês. price for your life. Nós não temos um pastor, nós We temos don't vários have one pastores aqui. pastor, we have various pastors. Eu vejo quantas horas ela gasta de aconselhamento. I see how many hours she spends just, giving people Tem vezes que eu advice. vejo ela ficar com pessoas 2 horas no telefone. I see sometimes she stayed 2 hours on the phone with certain people. Ah, benção, né? She's a blessing, right? Gente, Guys, sabe o que acontece? you know what happens? Nós somos privilegiados. We are privileged. Realmente. E eu vejo frutos And nisso. truly, and I see the fruit of this. E eu sei, na verdade, tudo o que está acontecendo. And truly, I know everything that's going on. Verdadeiro líder, The true leader, vocês se sintam ofendidos, não. please don't feel offended, É aquele que não faz, is not the one who does, mas sabe colocar pessoas para fazer. but knows how to delegate to people who do know how to do it. E nós temos pessoas aqui que sabem fazer. And we have people here who know how to do what they're called to do. Nós estamos formando uma geração aqui dentro We de are pessoas em forming qualidade A generation in here full of e quality, que eu vejo futuro na vida and I deles. see future in their lives. Há I uma see geração potential. de líderes There is a generation of leaders com grande with potencial. great potential. Então, querido, So, eu quero que beloved, você saiba I want you to know que o grande diferencial da sua vida that what makes a difference in your life é a sua relação com Deus. is your relationship with God. Eu estou falando isso tudo não é para você se sentir I'm mal, saying all não. of this not so you can feel bad about yourself, Não é você se sentir um cristão de not so segunda you can classe, feel like a second-class Christian, mas para que você saiba but so that you'll know que existe cristão that there e are cristão. Christians and Christians. E quem você é. Who are you? João Batista, ele chega John the Baptist, pregando uma mensagem. starts Ele era preaching primo a de message. Jesus. He was Jesus' cousin. E o livro de Mateus, ele fala, acho que é In the capítulo book of 2, exato. Matthew, I think it's chapter 2, Diz que João Batista aparece pregando no it says that deserto John the da Baptist Judéia. starts preaching. Qual era a mensagem dele? What was his Arrependei-vos, message? Repent, porque é chegado o reino dos for the céus. kingdom of heaven is near. Mateus usa essa expressão reino dos céus por causa dos judeus. Matthew uses that expression kingdom of heaven because of Ele não of usa o the termo Jewish reino de people. Deus. He doesn't use the term kingdom of Já God. falei isso algumas semanas I atrás. talked about this a few weeks ago. Porque para não ser interpretado que ele So estava that levando o it nome wouldn't de be Deus em vão. interpreted- it wouldn't be that he was. Mas quando ele fala reino dos céus, ele está falando de reino de Deus. When he talks about the kingdom of heaven, he's talking E about the diz que kingdom of toda a God. Judéia vinha ter com He ele, says that all Judea came, to confessando os see seus him. They were pecados. confessing their sins. Aí no verso 7 ele And fala in verse assim, 7, he e ele says, vendo que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu he batismo, saw that many Pharisees and Sadducees were coming to see ele dá him. uma... 3:7. Hein? 3:7. Thank you. Ele fala assim, raça de says, víboras, quem vos brood of ensinou a vipers. fugir da ira futura? Who is it that taught you to E ele flee começa a the falar, eternal wrath? produzi frutos dignos de He arrependimento. says, bear fruits worthy of repentance. Aí ele fala uma coisa aqui que eu acho legal. That he says something here that I Próximo find verso. fantastic. E não presumais, ou seja, não achem de vós mesmos dizendo, temos por pai It says, Abraão. don't just say to each other, we're Porque safe, eu vos digo que mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão. for we are descendants of Abraham. That means nothing, for I tell you, God Sabe can o que ele create está falando? children of A mesma Abraham coisa from que o these crente stones. nominal ou o crente o He's crente saying the same thing natural that a fala. nominal Christian would say. Eu sou um bom cristão. I'm a good Eu Christian. conheço a Bíblia. I know the Bible. Eu conheço os princípios. I know the Sabe o que o principles judeu of estava God. falando You ali? know what that Jewish man was saying? Eu tenho como pai para Abraão. I have Eu conheço as Abraham as a father. escrituras. I know the scriptures. E ali ele chama eles de raça de And there he calls them víboras. brood of vipers. Verso 11. João faz uma declaração Verse para 11. mim e para você. Eu, na verdade, vos batizo com água.
para arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alpacas não sou digno de levantar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Verse 11 says, I baptize with water those who repent of their sins and turn to God. But someone is coming who is greater than I am, so much greater that I am not even worthy to be his slave and carry his sandals. He will baptize you with the Holy Spirit and with fire. Júnior, providencia copinho para mim, por favor. Junior, can you grab me a cup, please? A grande diferença, The querido, great difference é a mudança que o Espírito faz na nossa is the vida. change that the Spirit does in our lives. Ezequiel está falando ali Ezekiel claramente. was saying very clearly, Me arruma um copo mesmo, eu tenho água aqui, Júnior. Eu tenho água aqui. Fica meio esquisito eu ficar apertando esse negócio para beber água. it's Né? weird for me to keep pressing Vai this ficar thing muito to drink bonito na water. filmagem. A Cristina vai ter que ficar cortando lá, né? Christina's going to have to keep cutting Então, those sounds there. Quando eu penso nesse poder do Espírito So Santo, when I think about the power of the Holy Spirit, sabe o que Jesus falou? you know what Jesus says? Que nós teríamos outro igual a Ele. That we would have one that's just like him. Nós nos relacionamos com princípios cristãos, You know, we relate ourselves to Christian principles. nós temos ideias cristãs, We have Christian ideas. nós temos atitudes We have cristãs, Christian actions and mas o que attitudes. nós precisamos But what we need é produzir frutos is to produce por fruit causa do Espírito because Santo of the que nos é Holy dado. Spirit that has been given us. Às vezes nós estamos produzindo aquilo que é natural. Sometimes we are producing that which is natural. Sou bonzinho, vou Oh, na I'm good, I go igreja to church. e essas coisas. And these things, O que eu estou falando you know, what I'm talking é about você produzir frutos is for you to produce fruit por causa do Espírito Santo que because of está the na tua Holy vida. Spirit that's in your life. Coisas do tamanho de Deus. Things that are as big as God. Coisas que só a evidência de That Deus only na the sua evidence vida of God in your life pode acontecer, pode can fazer. make things happen. Enche de novo ela para mim, por favor. Olha, gente, Guys, quando Paulo escreve a Timóteo, when Paul writes to Timothy, existe hoje uma ideia. there is an idea Nós temos que voltar à igreja today that says, primitiva. oh, we have to go back to the Olha a primitive igreja church. primitiva. We have to be like Olha the a first igreja Christians. primitiva. Look at the primitive church. Olha, gente, eu fico pensando, Guys, I keep thinking, meu Deus, my Lord, o dia de Pentecoste foi the fantástico. day of Pentecost was amazing. Foi poderoso. It was powerful. O efeito do dia dos The Pentecostes effect foi of maravilhoso. everything that happened was amazing. Mas depois, But what about after? a gente encontra uma igreja mundana. We see a Uma igreja cheia worldly de church, pecado. a church filled with sin, Uma igreja onde havia incesto. where there was incest, Havia inimizade. where there was enemies within the church. Paulo teve que escrever, como Paul um had pastor to amigo falou, write 13 cartas para corrigir o 13 povo. letters to be able to correct the people. E quando é no final, aquele homem que deu a sua And at the vida end, por that aqueles man who gave discípulos, his por aquela life for igreja, those disciples, for that church, ele escreve ao seu discípulo he Timóteo. writes to Timothy. Eu sei que tem gente se revirando I agora, know there are people very upset right now, mas é a verdade. but this is the truth. Ele escreve para Timóteo e fala, olha, He writes to Timothy and he says, eu te conjuro diante de Deus, o último capítulo de 2 Timóteo 3, 2 Timothy que há de 3. julgar os vivos e os mortos na sua vinda. Timóteo, pregue a palavra, He says, Timothy, preach the word, a tempo e fora do tempo. you know, Repreenda, at the right time. And the wrong exorte, time. toda longanimidade e doutrina. Porque vai vir um tempo em que eles não suportarão a sã doutrina. There will be a time where people will not support sound doctrine. They will Mas not eles want vão to ter accept sound comichão no doctrine. ouvido. But their ears will be itching. Amontoarão want. para si doutores conforme as suas They will- próprias They will get concupiscências. for themselves teachers according to their own É o que nós vimos hoje. wrongdoings, their own desires. Desviarão os ouvidos de verdade, Their ears da will be turned verdade. away from the real truth, voltando a fábulas. and they will turn themselves to fables. Evangelista, Evangelists, cumpre o teu ministério. Um dos 5 fulfill dons your ministry. ministeriais. It's one of the 5 ministerial Apóstolo, gifts. profeta, pastores. Apostle, prophets, evangelistas teachers, e mestres. pastors, and masters. Eu já estou sendo oferecido por sacrifício. I am already Minha being partida offered, poured tá out breve. as a sacrifice. And Eu soon combati I o will bom be combate. passing away. Olha, But I've acabei a fought the good carreira. fight, and I've run Eu the guardei a race, fé. and I've kept the faith. E está programada para mim
uma coroa de And I know justiça, I will get a crown of justice, qual o justo juiz me dará naquele which the dia. just Eu estou judge falando will das give me on últimas that day. palavras de These are um the homem de last Deus. words of a man of God. Procura vir comigo depressa. Come be with me soon. Demas me desamparou. This guy left me. Ele amou o He presente deserted século. me. Ele foi para Tessalônica. He went to Thessalonica. Crescente para a Galácia. Tito para Dalmácia. Titus went somewhere else, and this other guy went Só another Lucas place. está comigo. Only Luke is with me. Olha, pega o Marcos e traz ele de novo. Get Mark and bring him Ele bring him back to vai me. ser útil para o ministério. Quando vieres, And when you come, traze a capa que eu deixei em Trode. you bring the cape that I left behind. Sabe o que ele está fazendo? You know what he's doing? O homem de Deus estava sentindo frio. The man of God was cold. Ele estava abandonado. He was abandoned. Lucia, eu não quero essa igreja. I don't want that kind of church. Eu não quero esse modelo. I don't want this model of a church. Eu prefiro esse modelo, que vocês se preocupam com a sua liderança. I'd rather this one where you guys worry about your leadership. Alexandre, o latoeiro, causou-me males. He's saying that Alexander, this guy Olha, who used to walk with se him, guarda caused me dele much também. evil. Protect yourself from him. Be careful with him. E olha o que o homem de Deus declara aqui. And look at what the man says here. Ninguém No one, me assistiu na minha primeira defesa. came to my defense. Antes, todos me But desampararam. all of them deserted me, abandoned me. Não quero esse modelo. I don't want this model of a church. Nós crescemos, We have grown. nós aprendemos relacionamento, We have learned relationship. nós aprendemos as escrituras. We have learned the scriptures. Hoje a gente não precisa mais discutir determinadas coisas que era discutido naquela igreja We don't mundana. have to talk about certain things that they used to have to talk about in that worldly Cristãos church. naturais. They were natural Christians. Ah, se não fosse os pais da igreja. Oh, if it hadn't been Se não for the fosse aquela fathers of the geração church, que restaurou a for palavra. that generation that restored the word of God. Se não fosse Lutero trazendo a If it hadn't verdade, a been for evidência Luther bringing da back salvação pela truth fé. as evidence of salvation Ainda teria by muita faith, gente sendo salvo pelas obras. there would be still many people being saved by their works. Se não fosse Calvino sendo usado por Deus If it com wasn't for poder para Calvin curar as pessoas. Being used by God with power Evidência to da heal people, presença there de was Deus. evidence of the presence of God. O problema não foi Lutero nem The problem Calvino, wasn't Luther or Calvin, mas foram os seguidores dele 100, but it 200 was, anos their depois. followers 200 years after O them. problema não foi Pedro, não The foi problem wasn't João, Peter or John, foram os seguidores que it was the vieram followers depois. that came after them. Ah, John Wesley, John Wesley, quanta contribuição ele he trouxe para o contributed Evangelho. so much O to problema our não foi a Christian walk. reforma, The problem wasn't the Reformation, foi o que fizeram com a reforma. but it's what they did with it. A revelação foi The poderosa revelation was powerful, e ainda é and it poderosa. continues to be powerful. Se você conhece o Evangelho, foi If por you causa know the daquilo que eles gospel, fizeram it's because of e por what causa they did. daquilo que eles entenderam It's que because Jesus what they fez na cruz do understood that Calvário. Jesus did on the cross for us. Ezequiel 36, 26 diz que Ezekiel chapter Deus vai fazer 36, uma 26 nova says God is aliança. going to do a new covenant. Ele vai dar um novo He's going to coração, give us a new heart, um novo a espírito. new spirit. Diz que ele vai colocar dentro de It cada says that de he will nós. place inside each one of us. Agora, But now, eu sou um crente nominal, um crente carnal, I am a carnal Christian, a nominal e eu Christian, tenho a influência do Espírito and I have the influence of the Holy Spirit operando. working in my heart. Mas o que Deus está querendo mudar? But what does God want to change? Teu coração, He wants to change your heart. da onde procede os teus pensamentos, a Where fonte your- da vida. Where is the fountain Não é of um your órgão life? que aqui a palavra de Deus está It's not falando, the não. organ that the Word of God is Falando das talking suas about. atitudes, It's talking about your das suas actions, escolhas. about your choices. Aquele momento que você Your fala pelo decisions. cotovelo. That moment that you just talk without, caring about the words you say. Diz que ele vai tirar esse nosso coração de It says that carne He's going to take away this Ou de pedra, stony desculpa. heart e vai nos dar um stubborn coração heart. novo. and will give us a responsive heart, a new heart. Será que você já tem esse coração novo? Do you have this new heart already?
Diz que ele vai colocar o Espírito dele dentro de He's você. going to put His Spirit inside of you. E quando ele fizer isso, por And causa when He desse teu does coração, that, because of your new heart, você não vai ter problema de acompanhar you os ha- estatutos dele, you'll have no problems lei in dele, following His statutes, o que His ele quer law, que você faz. and whatever it is He wants you to do. A gente não vai começar com aquelas desculpas, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero esse é o que eu faço. We're not going to have those excuses like the good that I want to do, I can't do, but the A gente bad não vai that ter I uma want to do, vida it de just flows desculpas. naturally. We're not going to have a life of Ah, excuses. a carne é fraca, mas o Oh, the Espírito é the forte. flesh is weak, but the Spirit is strong. É tanta desculpa. We have so many excuses. Sabe por que nós damos essas desculpas? And you know why we use them? Porque o nosso coração é de pedra. Because our heart is stony. It's like a rock. Temos conceitos cristãos. We have Christian concepts, Temos Espírito na nossa vida. and we have the Spirit in our lives, Mas não deixamos o nosso coração ser transformado. but we don't let our hearts be transformed. Hoje é dia, querido, This is the day de você falar, where God is saying, Senhor, entra na minha vida. where you should say, God, come into my life. Transforma meu coração. Transform my heart. Até quando nós vamos viver Until uma when vida de arrependimento e não uma vida transformada? will we live a life of only repentance but no transformation? Todo dia temos que nos arrepender. Every day we have to repent. Todo dia temos que Every day refazer. we have to remake nossos conceitos e our valores. concepts and our principles and values. Mas diz que quando ele vier, But it says that when He comes, e quando o nosso coração foi esse coração de and when our carne, hearts are o transformed, nosso espírito vivificado por causa do and our Espírito de spirit is Deus, made alive because of the Spirit of nós vamos Christ, ver a lei de Deus, a we're going to vontade de see the Deus, law and the will of God. e diz que nós vamos andar por And it essa says we're lei going to walk according to that law sem nenhum problema, sem without nenhuma any problems, dificuldade, without any difficulties, porque Ele vai nos conduzir, because He will guide us. o Espírito dele vai nos vivificar, His Spirit will make us alive. Ele vai nos dar esse coração limpo, esse coração He will give transformado. us this clean heart, this transformed heart. Imagina você ter o próprio Espírito de Deus Imagine dentro de for you você. to have the Holy Spirit of God inside of you. O maior problema é que as pessoas, The greatest elas vivem problem derrotadas, queridos, Is that people live nas suas in próprias defeat vidas. in their own lives por causa do pecado. because of sin. É porque a vida ainda está sendo controlada It's because their lives are being por esse coração controlled que gosta de agradar a sua própria by vontade. this heart that likes to please itself. Ou seja, o coração de pedra mantém You know, controle the ainda. stony heart maintains and É ela que control. define. It Quem sabe está defines everything definindo that alguns we corações do. aqui. Maybe Ah, it defines pastor, some of your não é hearts tão too. assim como Oh, você diz. pastor, it's not Tudo kind bem, of- está it's certo, not você está how you're falando, saying mas it. eu tenho os meus I know what you're saying is conceitos. right, but I have my own concepts. Eu não quero viver pelos meus I don't want to conceitos. live by my concepts. Eu quero viver pela I palavra want de to live Deus by the e que está word no of coração God dele. and what's in His heart. É isso que tem que prevalecer na That's nossa what vida. needs to prevail in our lives. Não é o que eu acho. It's not what I think. Não é o que eu It's interpreto. not what I interpret. Mas é o que ele quer. It's what He wants. E quando eu tenho essa atitude de And when I ter have esses conceitos Make this reservados, decision of having these eu concepts mantenho na minha reserved. vida uma pequena parte privada de Deus. I keep a private part of my life away from God. Eu não entrego todo o coração a I Ele. don't give my whole heart to Him. E é justamente esse tipo de coração And that's the kind of heart que vomita as nossas impurezas. that vomits our impurities, our sins. Que não faz com que a gente possa produzir. That doesn't make it so that Frutos we can espirituais. produce spiritual fruit. É esse coração de That's the kind pedra of heart of stone que produz a carnalidade, a that impureza. produces fleshly things, impurity. É esse coração de pedra que It's te this mantém heart of prisioneiro stone de that keeps you a vícios. prisoner of certain addictions. Quantas vezes, querido, a gente vê que pessoas se rendendo a Deus. Many times we see people surrendering their lives to God. E a gente vê as pessoas falando, eu dei minha vida para We see people Jesus. saying, "Oh, I gave my life to Jesus." E você vê que elas tiveram um pequeno And you see that pedacinho they dentro kept a delas. small part of their own heart to themselves. É como que você tivesse dizendo, pastor, eu tenho o direito de pensar o que eu quero. It's as if you're saying, "Pastor, I have the right to think what I want. Eu tenho livre-arbítrio. I have free will. Eu tenho livre-arbítrio. I was given free will." Sabe o que é o You livre-arbítrio? know what free will really is? O que você quer escolher, a vida ou a morte? What do you want to choose, life or death? Esse é o livre-arbítrio. That's free will. O que você quer viver? What do you want to live? Essa é a escolha que Deus deu. That is the choice that God's giving you. Escolhe a vida para que viver. Choose life so that you'll live. Não é, livre-arbítrio não é eu fazer o que eu Free quero, will is não. not you doing whatever you want.
É você escolher. O que você quer? It's for you Vida to ou choose morte? life or death, Jesus ou inferno? Jesus or hell. Quantas vezes, querido, Many times nós estamos tratando Jesus da mesma maneira que os judeus tratam? we are treating Jesus just as the Jews used to treat him Quando Jesus estava aqui when na he was terra, here on earth. sabe o que os judeus fizeram You know com what ele? they did with him? Ignoraram. They ignored him. Viveram da maneira que queria. They lived Fingia however they wanted. que Jesus nunca tinha entrado They em cena. pretended that Jesus never had come into their lives. Será que nós não temos um pedacinho do nosso coração ignorando Jesus? Maybe we have a little piece of our hearts ignoring Jesus. Agora, querido, But now, quando o homem carnal when the fleshly man, the carnal man, confessa e se arrepende dos seus pecados, confesses and repents of his que sin luta contra os seus pecados, and fights against his sin todo o coração, com toda a sua with força, all his heart, with all his strength, ele obedece e se esforça para and obedecer. he obeys and strives to obey the Lord. Sabe o que o Espírito faz? You know what the Holy Spirit does? Deixa eu socorrer eles. Oh, let me rescue him. Fala para o teu irmão, essa palavra é para você. Acorda, Tell meu your brother or filho. sister, this word is for you. Balança ele Wake aí que ele up. está cochilando. Shake him up. Aí depois vão me perguntar, pastor, quem estava And they're gonna cochilando? ask, oh, who was sleeping? Eu não vou contar. I'm not going to tell you. Mas quem estava cochilando sabe que estava cochilando. But those who are sleeping know E that quem they estava are cochilando sabe que eu vi cochilando. sleeping. And they know that, E o they, zoinho that I começa saw assim, them. ó. Dá voltinha, dá voltinha, voltinha. Deus, God, Ele quer colocar o Espírito dele dentro de você. He wants to put His Spirit inside of you, Permanentemente no seu coração. permanently in your heart, Limpos. a clean heart. Deus dá o seu Espírito. God gives His Spirit. Quantas vezes nós estamos resistindo ao Espírito de Deus? Many times we are resisting the Holy Spirit of God. Eu falei alguns dias atrás. I said a few days ago, É mais difícil it is more difficult fazer a vontade da carne to do the will of the flesh, do que a vontade do Espírito. and it's tougher to do the will of the Spirit than the will of the É flesh. mais difícil It is- pecar It is more difficult to sin do que viver em santidade. than to live in holiness. Para você pecar, para você falhar, para você errar, For you você to tem sin, que ter um esforço violento de you have calar to make o teu espírito. You have to make such Entupir great o effort teu to quiet espírito. your spirit. Okay, now I get. You have O to teu fill up espírito your está ali, ó. spirit. Não faz. Olha, a vontade de Deus é essa. Look, the will of the Lembra Father aquela is this. figurinha do Remember that do little capetinha e figure o of the little anjinho, angel and né? the little devil on top of the Aí person's tá o shoulder. capetinho do lado com And there's that little um devil there, and garfinho. he's with a Não, little fork, faz and he's saying, sim, "Don't, fala mal do that. dele. Talk badly about that person. Rejeita o que ele está Reject falando. what he's saying." Aí tá o anjinho do And the outro little lado. angel is there. Esse é o cartoon, né? This is a cartoon, right? Não faz. No, don't do that. Não faz isso. You know, don't speak like Deus that. te ama. God loves Ele you. te lavou. He washed Ele te you. deu um novo He gave you a new coração. heart. Aí a pessoa vai, And the person goes faz assim com o espírito. and does this with the Spirit. Coloca uma mordaça no espírito. He puts a little mouth Ela podia usar thing máscara, né? on the Spirit. É igualzinho ao que estão It's tentando like a fazer com a mask. gente, né? It's what Colocar they're uma trying to do with mordaça na us, right? gente. Igualzinho. Aí ele vai, faz assim com o espírito. Ó. And he does this with the Spirit. E o espírito fica lá. And the Spirit is there. Aí o capetinho aqui do lado dela. And then the devil on the other side is, oh, I got one more. Fisgado. Mais um alcançado. And I've reached one more. Será que você está entendendo? Are you guys understanding what I'm talking about? É muito mais difícil It is much more difficult fugir da presença de Deus to run from the presence of God do que ficar na presença de Deus. than to stay in the presence of O God. nosso esforço para pecar é Our muito maior. effort to sin is much greater. A gente faz uma ginástica tremenda. We truly do a great workout to be able Enquanto to viver em sin. santidade, While living in a gente tem a holiness, ajuda dele. you have His help. Sabe o que ele falou? You know what He says? Volta o verso de 36 de Ezequiel, Verse 36. verso 8, 28. Verse 28 of chapter 36 of Ezekiel. 36, 28. Uh, Volta, 27. Desculpa, Davi. Porém, dentre vós, I o will meu put my espírito, spirit in you,
E sabe o que vai fazer? And you know what he will do? Eu vou fazer que vocês andem nos meus I'm going to make it so estatutos. that you will follow my decrees E que vocês guardem os meus and be juízos. careful to obey my E os regulations. observem. Sabe quem é que vai fazer isso em You know nós? who's going to do that in Deus! us? God. Deixa eu te perguntar, quem é Let mais me ask you, poderoso, who's Deus more ou powerful, você? God or you? Rejeitar as coisas de Deus For é you to pior, reject gente. the things of God is worse. It's more difficult. Vamos nos render a Ele. Let's surrender to Him. Vamos falar, Senhor, eis-me aqui. I say, God, here I am. Faz o que tu queres. Do whatever you want. O crente natural, The natural cristão Christian, natural, cristão nominal, the nominal Christian, ele começa a racionalizar he starts to rationalize things. o que é obediência, o que é You know, desobediência. what's obedience and what's disobedience. Eles começam com justificação, Starts giving certain justifications. começa a tentar explicar o Starts to inexplicável. explain what can't be explained. É como uma doença. It's kind of like a disease. É uma mistura de pensamentos It's a positivos mixture com of, literatura técnica you know, cristã. Com... Literal, technical, literary Christian. Eu conheci stuff and a penúltima positive vez que eu thoughts. tive no Brasil o pastor Lázaro de Last time I Pinheiral. was in Brazil, I met Pastor Lazarus, E ele é um psicólogo. and he's a psychologist. E ele escreveu um livro agora And he wrote a book, e mandou o livro para que eu and he pudesse sent me the ler book so that I could read it e que eu fizesse uma observação para constar no livro. and do an observation or a forward Eu for the book. amei o título do I livro. loved the title of the book, Espírito Santo Holy Spirit Coach. Coach. Espírito Santo Coach. Holy Spirit Coach. Quantos entendem o que ele está How many falando? of you understand what he's talking about? Deixa o Espírito Santo Let te the Holy tratar. Spirit Deixa o Espírito Santo work in te your life. guiar. Let the Holy Spirit guide your life. Estou terminando, gente. I'm finishing up, guys. Agora, como que você entra nessa vida cristã But normal? how do you querido? go into this new Christian life? Como que você consegue esse coração limpo? How can you get this clean heart? Ao você aceitar essa proposta de Deus, It's for you to accept this proposal from God, você faz o que nós falamos de uma nova aliança em Jesus and you Cristo. make a new covenant in Christ Jesus. Não é algo extra que você precisa. It's not anything extra that you need to do. É algo que Deus fez por você It's something that God has already done em for you Cristo Jesus. in Christ Jesus. Marcos capítulo 1, verso 8, João Batista, Mark. ele fala: Chapter 1, verse 8. Eu batizarei vocês com água, mas vem aquele I will baptize you in water, que vai te batizar com o Espírito but there is Santo. one that will baptize you in the Holy Spirit. Você só precisa disso, querido. That's all you need, Ser batizado com o Espírito Santo de to be Deus. baptized in the Holy Spirit of God. A palavra de Deus diz, querido, The Word of God e nos says ensina and teaches us que o nosso coração, that our heart, ele não é purificado por obras, it's not purified by works. mas ele é purificado pela fé. It is purified by faith. Fé Faith é crença, is a belief mais obediência. with obedience. Fé Faith é crença, is believing mais obediência. with obedience. Obediência é Obedience prática. is practical. Essa nova aliança, This new covenant, ela acontece em Cristo Jesus it no happens Calvário. in Christ Jesus. O apóstolo Paulo, ensinando em The Romanos Apostle Paul 6,6, teaches in Romans 6:6. ele diz que o nosso antigo It homem says that the old nature foi crucificado was com Cristo, crucified with Christ, para que a gente não sirva mais ao pecado. so that we will no longer serve our sin. Será que você acredita nisso? Do you believe in that? Você quer um coração limpo? Do you want a clean heart? Será que você está disposto a ter esse coração limpo? Are you willing to get this new clean heart? Crença, Belief, mas prática. but with practice, with Se confessarmos os obedience. nossos If we pecados, confess our sins, Ele é fiel e justo He is faithful and para just nos perdoar os to forgive our pecados sins e nos and to purificar purify us de toda of injustiça, all de injustice, toda a of imundícia. all uncleanliness. Fé. Faith. Fé vem pelo ouvir Faith comes by hearing e ouvir da palavra and de hearing the Deus. word of God. O Espírito, teu Espírito, Your spirit, influenciado pelo Espírito Santo de influenced by the Deus, Holy Spirit of God, vai elevar a tua fé, querido. will elevate your faith. O Espírito de Deus vai habitar em você em The Spirit of abundância. God will abide in you in Vai abundance. ocupar toda a sua Will occupy residência. all of your
É of your simples life. o que Deus It's quer fazer com simple a what God gente. wants to do for us. Nós vamos entregar We're going to give Him our hearts, ou nós vamos ter a nossa or are we going to have that little privacidade? private part of our hearts that we never give to Him? Você decide. You're the one who decides that. Quantos querem decidir? How many of you want to decide? No último domingo, quando nós ministrávamos a palavra, Deus moveu bastante no nosso meio. Last Sunday, as I ministered the word, God really moved in our midst. Uma das pessoas chegou chorando para mim e falou, A pastor, person came to me crying and said, Pastor, não é que eu queira me batizar de novo, It's eu not quero that me I- batizar. it's not that I want to be baptized again, I want to just be baptized. Só o Espírito Santo pode nos convencer, Only the Holy Spirit can convince us, não é religião. not religion. Deus quer nos levar, pastora, para o mover do Espírito. God wants to take us to a move of the Holy Spirit. Coisas novas Ele quer fazer, Luci. He wants to do new things Cada um de vocês. in each one of you. Você consegue imaginar a tua vida cheia do Espírito Santo? Can you imagine your life filled with the Holy Spirit? Todos nós. All of us. Os jovens profetizando. You know, the Tendo young people visões. prophesying and having visions. Ele ainda diz que até sobre os velhos He says that even upon the older people, tem um cadinho para ele usar. you know, he has some space to Ele vai use usar. and to do something. Vou You're ter gonna have sonhos. dreams. Não é que velho dorme demais, não, It's gente. not that old people sleep too much, guys. Sonhos de Deus. The dreams of God. Quantos querem ter esses sonhos de Deus? How many of you want to have these dreams of God? Deus está falando com você? Is God speaking to you? Você quer uma mudança de vida? Do you want to change your life? Quantos podem dizer, pastor, eu preciso de How many algumas of you can say, mudanças. you know, Pastor, I need some changes. Eu tenho que entregar aquele meu I need to give gabinetezinho, God, aquele you meu know, that little cofrinho. corner of my life that I've kept private. Vamos colocar dessa forma para não ficar muito ruim para vocês. Let's put it that way. Quantos tem algo que você precisa How entregar many para of you Deus have nessa something that manhã? you want to give to God this morning? Vamos entregar? Let's surrender it to Him.